o cenário para a Bolsa, para o mercado brasileiro, a gente conversa agora com o sócio da Garten Capital, Marcos Moreira. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Faz tempo que a gente não conversa aqui no Money. Queria te ouvir primeiro sobre o noticiário quente, Marcos, desta terça-feira e essa volta da preocupação fiscal. Parece que era um bicho que estava lá meio adormecido, ninguém falava muito disso, mas hoje voltou. Voltou mesmo a preocupação fiscal? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, o fantasma do fiscal voltou a bater na porta, viu, Naka? E dessa vez ele veio jogando água no chope aí de quem estava comemorando, né, as máximas do índice Bovespa ao longo das últimas semanas. Então, hoje a Bolsa apresentou uma queda que foi inclusive a maior queda das últimas 4 semanas, do último mês. E nós diremos que talvez o principal fator que contribuiu para essa onda de queda do Ibovespa, né, nos últimos dias, de 146 mil pontos para 141 hoje, veio principalmente do lado fiscal. Nós vimos, por exemplo, a MP, que define, né, como será feita a arrecadação, que é a alternativa, né, para a compensação das medidas que foram anunciadas nas últimas semanas, que tem sido, no final das contas, Naka, a principal dúvida do mercado, né? Nós vemos medidas que trazem principalmente renúncia de receita de um lado, mas por outro nós precisamos ter compensações, né? Visto que não há muito espaço ali no fiscal. E o que nós vimos hoje é que a MP, que antes esperava se arrecadar algo na casa de 20 bilhões, desidratou um pouco, LCI e LCA deve ficar fora, né, do texto base, e a gente deve ter uma arrecadação um pouco menor do que o mercado esperava. E à medida que o tempo vai passando, né, a gente vê avançando também algumas outras discussões sobre, por exemplo, outras medidas que podem também custar para os cofres públicos, como, por exemplo, a isenção, né, da tarifa de transporte público, que estima-se um número na casa de 90 bilhões. Né? Então, imagina, uma medida agora para poder arrecadar ali, trazer uma compensação na casa de 17, 20 bilhões, está desidratando, está trazendo algumas dúvidas, quem dirá medidas ainda maiores, né? Então, diante desse cenário, nós vemos um ambiente de mais aversão a risco. Isso faz com que, nessa onda de valorização da Bolsa que nós vimos nos últimos meses, os investidores aproveitem, né, para poder realizar lucros, né, embolsar ali uma parte dessa alta que nós vimos nas últimas semanas. Então, isso contribui para essa queda de hoje da Bolsa. Tá? O cenário ainda continua incerto, né? Tá meio nebuloso ainda, não temos muita previsibilidade, mas no final das contas o mercado tende a reagir mal todas essas incertezas que estão pairando no ar nesse momento. E Marcos, nos últimos dias a gente teve alguma novidade e do tipo positiva, que estava raro até agora, na história entre Brasil e Estados Unidos, né? No tarifácio e suas consequências, tanto do ponto de vista da negociação com aquela ligação telefônica entre Trump e Lula, como nos números do MIDIC, que mostraram que, ok, realmente as exportações para os Estados Unidos tiveram um tombo no mês de setembro, mas as exportações, de modo geral, cresceram mais 7%, 11%, tirando os Estados Unidos, e com um crescimento forte para a China, México. É uma indicação de que talvez os exportadores estão conseguindo encontrar mercados alternativos para os seus produtos. Qual que é a tua análise do ponto de vista do mercado, né, do efeito disso no mercado de capitais, do tarifaço? O impacto de fato hoje, começo de outubro, é bem menor do que se esperava e que se temia lá atrás, há 2, 3 meses? Nós acreditamos que sim, Naka. Inclusive, né, o tão diálogo esperado, né, entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump de fato ocorreu, mas não vimos o mercado reagindo, por exemplo, com altas fortes ou de maneira muito positiva diante desse diálogo. Esse diálogo ele acabou tendo talvez um cunho um pouco mais político e não trouxe talvez
muitas esperanças com relação a negociações, tá? De fato, nós vimos uma redução, né, nos números e de exportações, e isso acaba exercendo um peso, inclusive, nas projeções de crescimento da atividade econômica brasileira, tá? Mas, no final das contas, não nos parece que nós tivemos uma evolução, que a gente deu um passo em direção a uma negociação para que essas medidas tarifárias eventualmente deixassem de existir, né? E aí a gente está falando daquele excedente, né, de 40%, que foi o valor, o percentual acima dos 10% base, tá? Então, sem sombra de dúvidas, esse é um cenário que ele ainda traz também mais incertezas, porque no final das contas, Naka, quando nós olhamos para o índice Bovespa, nós temos talvez como principal fator que pode contribuir para uma alta do índice é o início do processo de corte de juros aqui no Brasil. E qualquer variável, né, qualquer medida que possa eventualmente atrasar o início desse ciclo de cortes, vai ter um impacto negativo no mercado. Então, sejam medidas que possam, por exemplo, prejudicar um fiscal que já está arrastando, né, há um tempo, né, medidas que vêm sendo anunciadas que tem um cunho que nós vemos que é insuficiente, né, para colocar as contas em um patamar mais sustentável. À medida que eleições vai se aproximando, essas incertezas elas vão ganhando ainda mais tração. Então, de um lado, você tem uma pressão sobre o fiscal, e a pressão sobre o fiscal ela exige um prêmio maior. Então, isso pode dificultar um pouco mais aquele processo mais claro de corte de juros no Brasil. Do outro lado, medidas mais sociais que podem eventualmente aumentar a disponibilidade de renda pode gerar uma pressão adicional na inflação, né? E isso também dificulta o trabalho do Banco Central, visto que a inflação não mostra, né, sinais consistentes de redução ao centro da meta. Então, pela ótica doméstica, existem alguns riscos importantes, e aí a gente traz aí um adicional dessas tarifas que não nos parece, Naka, que a gente está próximo aí de uma solução. A gente deve continuar colhendo aí alguns frutos ruins, principalmente para aqueles produtores que têm suas atividades diretamente ligadas a setores que foram impactados por uma alíquota de tarifa extremamente elevada que invariavelmente acaba prejudicando qualquer negócio, tá? Então, quando nós colocamos tudo isso na ponta da caneta, a gente vê de fato um cenário um pouco mais negativo, o mercado precificando isso, e não vemos uma luz no túnel que nos parece estar talvez um cenário um pouco mais distante, né? Como nos parecia aí nas últimas semanas, que sustentou essa onda de otimismo, né? Chegava-se a falar, por exemplo, que o Banco Central brasileiro poderia cortar a Selic em dezembro. Agora esse é um papo que está ficando para o primeiro trimestre do ano que vem, né?